Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Como é que vocês estão? Aproveitaram o feriado? Boa noite, professor. Boa noite, Fred. Boa noite, professor. Boa noite, Mário. Bom, para eu não esquecer, vou logo colocar a nossa reunião para ser gravada. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Ok, agora sim. Mais uma vez, boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Então, nós finalizamos o nosso conteúdo na nossa antepenúltima aula, que foi na terça-feira. Terça? Não, foi na segunda. Isso. E hoje a gente vai fazer a nossa revisão para a prova escrita e oral, ok? Então, como é que vai funcionar? Nós vamos trabalhar hoje apenas com os conteúdos que estarão presentes nas duas avaliações, ok? Na avaliação que vai acontecer amanhã, na sexta-feira, e os conteúdos que estarão presentes na avaliação que vai acontecer na segunda-feira, dia 11/8, beleza? E a nossa revisão, ela vai ser basicamente o modelo de como a nossa prova escrita será feita, certo? Então, eu vou apresentar para vocês algumas questões que são basicamente as mesmas questões que nós teremos na nossa avaliação. Não serão as mesmas, mas o modelo é bem parecido, certo? Eu vou só fazer algumas alterações para não ficar igual, né? Bom, só relembrando para vocês as datas dos nossos exames. Para nossa turma, amanhã, dia 8/8, nós faremos o exame escrito, ok? E como vai funcionar o exame escrito? Eu vou mandar para vocês um link do Google Forms no nosso grupo do WhatsApp, certo? Vocês vão acessar esse link e, por meio dele, vocês vão responder a nossa avaliação. Quanto tempo a avaliação vai ficar disponível para vocês responderem? Vocês vão ter o dia todo, ok? Eu vou mandar no nosso grupo às 8 horas, no horário de Bolívia, certo? Então, para quem estiver no Brasil, a prova será liberada às 9 da manhã. Mas para quem acompanha o horário da Bolívia, ela será liberada às 8, certo? E vocês terão de 8 horas da manhã até meia-noite para fazer essa avaliação, certo? Então, o dia de amanhã será exclusivo para a prova escrita, então a gente não vai ter o nosso encontro que nós temos todos os dias no Zoom, certo? Mas, na segunda-feira da outra semana, a gente volta a se encontrar no Zoom para realizar o nosso exame oral, ok? E como é que vai funcionar o exame oral? Cada um de vocês, de acordo com o horário que foi estabelecido, deve entrar na chamada, certo? Então vai ser um exame individual, só você com o professor, ok? Cada um de vocês vai ter um determinado tempo para que possam realizar o exame, beleza? Pergunta sobre essas informações iniciais? Alguma dúvida? Não? Ok. Sim, ¿Tuvo problemas Dime con sim. el... Cindy, você havia feito alguma pergunta? Así, solamente si entendí bien, mañana no entramos entonces Não. a Zoom. Ok. Isso, exatamente. Alguém havia feito alguma pergunta? Eu acho que duas pessoas falaram ao mesmo tempo.
Não era pergunta? Ok. Profe, Dime, a ver, Helly. Isso, exatamente. Qualquer horário, certo? Se você começar a fazer o exame pela manhã, tudo que você responder ficará salvo no próprio formulário. Aí você pode continuar a prova em outro horário, ok? Porque se eu não me engano, o Google ele salva o nosso histórico de respostas. Pelo menos até o momento isso acontece. Não sei se mudou alguma coisa, mas vocês podem entrar a qualquer horário, certo? Recomendo que não entrem faltando pouco tempo para a prova acabar. Então, se vocês puderem começar de manhã, já seria ótimo, ok? Mas vocês terão um dia todo para poder fazer isso, beleza? Outra pergunta, acho que outra pessoa havia perguntado junto com o réu e não me lembro quem era. Não? Ok. Qualquer pergunta, vocês me interrompam, tá bom? Então vamos lá. Só algumas informações novamente sobre o nosso exame oral, como ele vai funcionar. Modelo, né? A gente vai ter 2 atividades no exame oral, ok? E vocês não vão precisar escrever nada, vocês vão só apresentar essas 2 atividades oralmente, ok? E quais são essas atividades? A primeira é uma apresentação pessoal. E essa apresentação pessoal, ela será comum a todos vocês. Então, todo mundo, obrigatoriamente, fará a mesma tarefa 1, que é de apresentação pessoal, certo? Essa tarefa vocês podem fazer entre 1 e 2 minutos, que é algo bem breve. A tarefa de número 2, vocês vão escolher entre 2 temas, certo? Ela também é obrigatória, mas você só precisa falar de um dos temas que nós temos aqui abaixo. O item A, o vocabulário da família, né? A apresentação da família, dos membros, e o item B, a rotina diária. Então, na tarefa 2, que também é obrigatória, vocês só vão precisar fazer uma dessas 2 apresentações, ou a apresentação do item A, ou a apresentação do item B. Isso fica a critério de vocês. São vocês quem vão escolher, certo? Quais são as informações que eu quero que vocês apresentem em cada item? Se você for fazer, na verdade, vocês vão fazer a apresentação pessoal, né, que é a parte comum a todos vocês. Quero que falem seus nomes, utilizem aí algum modelo de apresentação pessoal que nós utilizamos nas primeiras aulas, a idade, a sua nacionalidade, o lugar onde você mora, o terceiro tópico sobre sua ocupação, trabalho, estudos e os idiomas que você fala, ok? Isso são as partes que são obrigatórias. Vocês podem acrescentar outras informações que também será interessante, ok? Agora, se você, na tarefa de número 2, escolher falar sobre a sua família, eu quero que obrigatoriamente você apresente os 3 tópicos. Você fale sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, caso você tenha, ok? Se você não tiver irmãos, você pode substituir por outras pessoas. Não sei, amigos, tios, algum outro membro, certo? E também quero que você fale sobre os seus avós, ainda que você não os tenha mais vivos, ok? Como era a relação, quais são os nomes. E se vocês conseguirem, eu gostaria que vocês também caracterizassem a essas pessoas, certo? Agora, na rotina diária, caso vocês escolham fazer essa apresentação na tarefa 2, eu quero que vocês falem sobre 3 rotinas diferentes. A sua rotina pela manhã, ao longo de toda a semana, certo? A rotina nos finais de semana e a sua rotina nas férias. O que é que vocês fazem cada um desses momentos específicos em relação às suas atividades, certo? Entendido?
Alguma pergunta? Não? Ok. Dime, Harry. É opcional. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, vocês podem compartilhar também, ok? Essa parte não é obrigatória. Mário, você ia falar alguma coisa? Não, tudo jóia. Ok, Mário, beleza. Certo. E o que é que eu vou avaliar, né? Aí quais são os aspectos avaliativos desse exame oral, para que vocês saibam o que é que eu estou avaliando, ok? No nosso exame oral, eu vou levar em consideração 3 critérios, certo? Mas eu não vou ser muito exigente. Eu vou levar em consideração o que a gente trabalhou e o nível que nós estamos até o momento, certo? Critério de número 1 é um dos mais importantes, que é relacionado com a pronúncia. Aqui eu vou avaliar a fonética, todos os sons que nós trabalhamos, ok? E os fonemas, né? Sons são fonemas, então a gente resume a pronúncia nesses fonemas e as possibilidades fonéticas que a gente pode ter dentro da língua portuguesa. E isso baseado no que a gente viu até o momento. Eu não vou exigir nada que nós não tenhamos visto. Então, fiquem tranquilos. Critério 2, a gente vai trabalhar também com a gramática, certo? Então, tudo que vocês forem apresentar e tiver verbos, eu vou levar em consideração a conjugação verbal no presente simples, que é o tempo verbal que nós estamos estudando neste momento. Os pronomes, ok? Pronome pessoal, pronome interrogativo, pronome possessivo, tudo isso que a gente viu. E o gênero das palavras, que também é outro tópico que será avaliado nessa questão, ok? E o critério de número 3 diz respeito aos vocabulários. Mas aqui eu vou levar em consideração apenas o vocabulário que foi trabalhado no nosso primeiro módulo, ok? Possivelmente vocês conhecem outras palavras do português, então vocês vão trazê-las também, mas essas palavras eu não vou avaliá-las, ok? Não no critério de vocabulário. Eu vou avaliar apenas os itens que eu já apresentei para vocês, como o vocabulário da família, as profissões e outros que foram trabalhados também, certo? Então, esses serão os nossos 3 critérios de avaliação do exame oral, ok? Perguntas sobre esse item? Estamos claros? Beleza. Então vamos seguir. Ok. Aqui vai ser, agora de fato, nós vamos começar a nossa revisão, nuestro repaso, ¿vale? Que vamos a ver en relación al examen oral. Vamos a ver algunos sonidos que nós trabalhamos no começo do nosso módulo, ok? E eu quero repassar isso com vocês. Eu quero rever esses conteúdos para que a gente possa reforçá-los para que a gente faça um bom exame oral, beleza? Bom, primeira parte. Nós temos aqui os nossos dígrafos, ok? Dígrafo LH, dígrafo NH e dígrafo CH. A ver, Nieves, como nós fazemos a leitura dessas 2 primeiras palavras? Ilha, molho, Isso, perfeito. Então, observem a pronúncia da colega de vocês. Ilha e molho, ok? Sempre que vocês virem alguma palavra que apresente essa mesma característica, a letra L e a letra H juntas, elas terão esse som. Ilha, 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 li, lho, iu, ok? Então, se vocês forem a apresentar alguma palavra que contenha esse som, é importante se atentar a ele, beleza? Harry, nossas 2 outras palavras, com dígrafo NH. Isso, sonho e linha, perfeito. Assim que nós devemos pronunciar esse som, ok?
ele é muito parecido, na verdade é igual, nós falamos que é igual, ao som da letra N do espanhol, ok? Nha. Sonho, linha. E qualquer outra palavra que apresente esse mesmo dígrafo, ele deve ser lido dessa forma. Linha, sonho. Beleza? Mário, nossas 3 últimas palavras com dígrafo CH. São chuva, chave, cheiro. Perfeito. Então, chuva, chave, cheiro, ok? No quiero nadie hablando chuva, chave y cheiro. Esto es en español, ¿no? En portugués es un poco más suave. Chuva, chave e cheiro, ok? Então, dígrafos LH, NH e CH. Todos eles têm um som próprio e esse som deve ser respeitado ao longo da pronúncia. Beleza? Perguntas? Não? Ok, qualquer coisa me interrompam, tá bom? Levantem aí a mão, que eu sei que tem um recurso aqui. Vocês podem fazer as perguntas, beleza? Letra R. Letra R é muito importante, porque eu percebi que alguns de vocês ainda apresentam algumas dificuldades em relação, não à sua pronúncia, mas em relação a identificar quando ela vai apresentar determinada pronúncia, ok? O que nós vimos? A letra R, ela possui 2 sons diferentes. Esses 2 sons vocês também têm no espanhol. Porém, um desses sons é representado por outra letra. Então, é importante a gente saber quando esse som acontece na língua portuguesa, ok? E esse som do J, que a gente tem no espanhol, R, ele vai acontecer com a letra R em 3 contextos diferentes. Começo de palavra, 2 letras R seguidas uma da outra e letra R entre consoante e vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, ok? Se nós tivermos uma letra R entre uma consoante e uma vogal, a gente vai ter esse mesmo som que é representado na língua espanhola pela letra J, certo? Então, Cindy, como é que nós fazemos a leitura dessas 3 palavras? Rei, arroz, enredo. Isso. Rei, arroz e enredo. Sempre que vocês virem alguma palavra com essa mesma característica, ela deve apresentar esse som R, ok? Rei, arroz, enredo. Letra R em começo de palavra, letra R duplicada e letra R entre consoante e vogal, certo? E o nosso outro som é o som vibrante simples. Esse som vocês conhecem e ele apresenta o mesmo contexto que apresenta na língua espanhola. Letra R entre 2 vogais. Carinho, pirulito. E qualquer outra palavra que apresente a letra R entre 2 vogais, ela terá esse mesmo som. É o som R. É a letra R vibrante simples. Ok? Perguntas? Não? Seguimos? Dale. Bom, letra L, né? Eu vou primeiro fazer a pergunta para vocês em relação à letra L com som de U. Quando a letra L tem som de U, qual é o contexto? Al final de la palabra. No final de palavra, mas a gente tem um contexto ainda mais específico. No final de sílaba, certo? Por que eu falo no final de sílaba e não no final de palavra? Porque, por exemplo, na palavra calma, a letra L ela não está no final da palavra, mas ela está no final da sílaba cal, ok? Então, sempre que vocês virem a letra L no final de uma sílaba, ela obrigatoriamente terá som de U. Calma, assalto, e como nós lemos as 2 últimas palavras, Adriana? Sería balde
e azul. Novamente, a primeira palavra aqui, por favor. Balde, Isso, balde. E a última, azul. azul. Isso, exatamente. O azul a gente tem a letra U também no final, né? Então a gente vai meio que fazer um prolongamento dessa letra U. Azul, ok? Calma, assalto, balde, azul. A mesma coisa acontece com a palavra Brasil. A letra L, ela está em posição final de sílaba, Brasil. Agora, em qualquer outro contexto, a letra L seguida de alguma vogal, ela terá som de L, como acontece no espanhol. Lápis, aluno, ok? Qualquer contexto diferente de lápis e aluno, a letra R apresenta som de U, ok? Bom, isso aqui a gente não vai ver que não é importante agora, tá bom? Mas já já a gente vai ver isso aqui. Vamos agora para o que seria mais ou menos o modelo do nosso exame escrito, certo? Eu vou mostrar para vocês como vai funcionar e quais conteúdos serão trabalhados. Para o exame escrito, a gente vai ter uma divisão em 4 sessões diferentes. Uma sessão para interpretação textual, uma sessão para trabalhar com a gramática, a terceira sessão para trabalhar com o vocabulário e a última sessão nós vamos trabalhar com a escrita, ok? O total são 10 questões, se eu não me engano, entre 9 e 10, mas é bem simples. Bom, em interpretação textual a gente vai ver um texto, obviamente, e perguntas sobre esse texto. No tópico de gramática, a gente vai trabalhar apenas com esses conteúdos aqui, ok? Então, são esses que vocês necessitam estar mais atentos para a hora de fazer o exame escrito, que são presente simples, presente contínuo, futuro imediato. Isso relacionado com o verbo. Vamos trabalhar também com os pronomes possessivos e os artigos definidos, ok? E quando a gente fala de artigo, a gente também fala de gênero de palavras, certo? Então, artigos definidos barra gênero de palavras. Eles serão trabalhados em conjunto, ok? Vocabulário no tópico 3. A gente vai trabalhar com um vocabulário específico, mas eu quero que vocês vejam todos os vocabulários que a gente já trabalhou até o momento, ok? No modelo da prova, eu vou apresentar um dos vocabulários que foram trabalhados, mas no dia do exame pode ser que o vocabulário não seja esse. Então é importante vocês estarem atentos a todos os que nós já estudamos até o momento, certo? Na parte escrita da prova, que será a última questão, vocês vão escrever a rotina diária de vocês, certo? Assim como vai acontecer com o exame oral, só que a forma como será apresentada é de modo diferente. No exame oral, vocês vão apresentar falando, e no exame escrito, vocês vão apresentar a apresentação escrita, certo? Mas eu não quero que no exame oral vocês façam a leitura desse texto. Quero que vocês apresentem o exame oral da forma mais espontânea possível, ok? Porque é mais fácil de avaliar vocês dessa forma, certo? Então vamos lá para as nossas questões que eu trouxe aqui para a gente trabalhar cada um desses conteúdos. Primeira parte, interpretação textual. Scarlett, você pode fazer a leitura, por favor? Interpretação textual. Nesta questão, você deverá ler o texto e selecionar as afirmações verdadeiras acerca da rotina apresentada. Ok. Então, esse daqui é o comando da nossa questão. É o que eu quero que vocês façam nessa primeira questão. Ler um texto e selecionar as afirmações verdadeiras. Vejam que nós temos afirmações no plural, o que significa que é mais de uma afirmação verdadeira, ok?
Esse é o texto que eu trouxe como exemplo. Mas na hora da nosso exame escrito, o texto, obviamente, será outro, ok? Vamos lá. Temos 2 parágrafos e eu quero 2 pessoas. Fred, você pode ler o primeiro parágrafo, por favor? De todo até casa. A rotina de Caio, todos os dias eu acordo às 7 da manhã, levanto, tomo banho, me arrumo, tomo café da manhã e saio de casa para trabalhar. Sempre vou para o trabalho de ônibus. A viagem leva 30 minutos, mais ou menos. Ao meio-dia eu almoço e converso um pouco com os meus colegas. Geralmente vamos a um restaurante perto do trabalho. Eu trabalho até às 5 da tarde. Eu sempre pego um ônibus lotado para voltar para casa. Ok, Fred, obrigado. Vejam, o colega fez uma leitura ótima. Muito bem, Fred, tá ótimo sua leitura e suas pronúncias. Gostei muito. Eu só peço atenção para a palavra geralmente, que você leu bem parecido com o espanhol, generalmente, ok? Esse é uma palavra muito importante e muitos dos colegas de vocês, eles falam generalmente, como se fosse no espanhol. Então, muita atenção, ok? Geralmente, esse na nós não vamos ter nessa palavra na língua portuguesa, ok? Mas o resto está perfeito, Fred. Muito bom. Disney, você pode concluir a leitura, por favor? Ok. Quando chego em casa, janto e depois pratico esporte na academia. A academia fica muito perto da minha casa. As palavras também, que são palavras muito parecidas com o espanhol. Depois, certo? E não depois. E depois, que aparecem 2 vezes aqui, ok? Então, muita atenção, todos vocês, para essas 2 palavras. Geralmente e depois. São muito parecidas com essas mesmas palavras do espanhol. Então, é muito importante a gente ter atenção para não confundi-las. Elas têm a mesma função, mas a escrita e a pronúncia serão diferentes, ok? Então, observem mais uma vez esse texto, façam aí outra leitura, para que a gente possa passar logo em seguida para as nossas afirmações, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre alguma palavra do texto? Alguma pergunta? Não? Ok. Então vamos lá para as nossas afirmações. Aqui eu trouxe apenas 4 afirmações, mas no nosso exame vocês vão ter mais do que 4, certo? Moira, a leitura das afirmações, por favor. Assinale as alternativas verdadeiras. A primeira atividade de Caio após levantar-se é tomar banho. Às vezes, Caio vai ao trabalho de ônibus. Caio sai do trabalho às 5 horas da tarde. Ao chegar em casa, Caio vai direto para a academia. Então, minha gente, quais são os itens verdadeiros, baseado no que a gente leu? O primeiro item está correto? Sim. Sim? Es verdadero. Ok. Es verdadeiro. Próximo item, está correto? Não.
É falso. Não. E por que é falso? Me digam aí. Porque ele Caio Às disse. vezes. sempre toma ônibus? Isso, sempre, né? Então vejam, por uma palavra, a gente tem uma diferença em relação ao que é apresentado. Sempre indica uma frequência. Às vezes, indica outro tipo de frequência. Então, esse item ele está incorreto. Muito bem. Terceiro item, correto? Sim. Sim. Beleza. E o último item, está correto? Também. Não. É verdadeiro? É verdadeiro? Pois falso. Verdadeiro. É falso. Ele janta primeiro. Ele janta primeiro. Vamos voltar aqui. Quando chego em casa, janto e depois pratico esportes na academia, certo? Então, ele come primeiro, que é o jantar, seria como cenar, não? E depois ele vai para academia. Atenção também para a pronúncia dessa palavra. Não é academia, como em espanhol. É academia, ok? Então, apenas o primeiro item e o terceiro item são corretos, certo? Então, muito bem. A interpretação de vocês está boa, né? Baseado aí no que a gente viu. Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Ok. Vamos passar. Aí a gente vai para a nossa segunda sessão de questões relacionadas com a gramática. E aqui a gente vai ver questões que vão levar em consideração o conteúdo que eu apresentei para vocês. Verbos, ok, conjugação verbal, no presente simples, futuro imediato e presente contínuo, os pronomes possessivos e os artigos definidos, ok? Apenas esses conteúdos. Então é bem simples. Para a gente começar, a gente vai começar com conjugação verbal no presente simples, que é o único tempo verbal que nós estudamos no módulo de número 1, ok? Aqui nós temos verbos de primeira e segunda conjugação. Na nossa prova, nós teremos verbos de primeira, segunda e terceira, ok? E uma parte boa, que vai facilitar a vida de vocês, é que eu só vou colocar verbos regulares. Então, a gente não vai trabalhar com nenhum verbo que seja irregular, ok? Então, vai ser basicamente esse modelo. Vou apresentar para vocês alguns itens e vocês vão completar a frase com o verbo que esteja adequado para aquela pessoa e para aquele tempo verbal, ok? Mário, nós temos aqui o número 1, 2, 3 e 4. Todos eles têm os mesmos verbos. Eu quero que você nos ajude a fazer essa conjugação desses 3 itens, por favor. Ok. João mora em São Paulo, mas ele trabalha em Santos. Ok, pode seguir. Nós moramos no centro, mas trabalhamos no subúrbio. Perfeito. Eles moram neste prédio e trabalham naquela fábrica. Eles vão a pé para o trabalho. E eu moro aqui e trabalho lá. É muito prático. Perfeito. Muito bom, Mário. Você fez a conjugação perfeita. Né? Morar e trabalhar são verbos regulares e pertencentes à primeira conjugação. Ou seja, eles terão as mesmas terminações de acordo com a pessoa que for apresentada. Eu moro, você mora, ele mora, ela mora. Nós moramos, eles, elas e vocês moram. Essas mesmas terminações, elas também serão utilizadas para o verbo trabalhar e qualquer outro verbo regular que pertença à primeira conjugação, ok? Perfeito, mano. Gostei muito. Jessinha,
Yesenia Garcia. Eu tenho que especificar, não? Yesenia Garcia. Número 5, 6 e 7. Verbo comer e beber. Luiz come pizza e bebe cerveja. Nós comemos pizza e bebemos vinho. O senhor come pizza e bebe água. É bom? Muito bem, Yesenia. ¿Nós? ¿Sigo? No, solo estos. Ya. Gracias. Solo esto porque Ok. son los mismos verbos, ¿no? Obrigado, Yesenia. Obrigada, prof. Ótimo também, Yesenia, tá perfeito. Gostei muito também das suas conjugações. Aqui, nós temos verbos de segunda conjugação. Comer e beber. Então, para estes verbos, nós vamos utilizar outras terminações. Eu como, você come, ele come, ela come. Nós comemos, vocês, eles e elas comem. Ok? São verbos regulares, então eles vão receber as mesmas terminações no presente simples. Beleza? Aqui a gente já vai ter uma mudança de verbo, né? Mas vamos seguir mesmo assim. 8, 9, 10. Cindy, por favor. Nós compramos e vendemos carros antigos. As secretárias atendem o telefone e mostram o escritório para os clientes. Eu como muito e ando pouco. Creo que es al revés, ¿no? Eu ando. Também eu ando muito e como pouco. Isso. Eu ando muito e como pouco. Perfeito, sim. Suas conjugações também estão ótimas. Estão corretíssimas. 11, 12... Pronto. 11 e 12, Harry. E o 13 e o 14 eu vou escolher outra pessoa. Ok, perfeito. Muito bom também. Conjugação adequadíssima. E número 13 e 14. Vocês conseguem ver o número 14? Você pode ver? Sim. Ok, perfeito. Então, Maria Isabel, número 13 e 14, por favor. Nós andamos com turistas o dia inteiro. Mostramos a cidade para eles. Somos guias de turismo. Meu amigo bebe muito, come muito e anda pouco e não vai à academia. Isso, e não vai à academia. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Maria Isabel também perfeito. Ok? Relembrando, aqui a gente só tem verbos de primeira e segunda conjugação. E todos eles são regulares, o que significa que eles vão receber as mesmas terminações que serão diferentes de acordo com o sujeito de cada ação verbal, ok? E aqui a gente tem as terminações que devem ser utilizadas para os verbos de primeira conjugação que são regulares, como estudar, falar e morar. Vocês vão utilizar a letra O para o eu, a letra A para você, ele e ela, amos para nós, e ão, que é AM, mas a gente lê ão, para vocês, eles e elas, ok? Essas terminações serão comuns a todos os verbos que terminarem em AR e que sejam regulares, beleza? Verbos terminados em ER, que são pertencentes à segunda conjugação, eles recebem outras terminações. O para eu, para você, ele e ela, emos para nós, em para vocês, eles e elas. Isso vai servir para aprender, beber e comer. E qualquer outro verbo terminado em ER que seja regular, ok? E os terminados em IR, que são verbos regulares também, né, que podem ser regulares. A gente tem aqui o exemplo do verbo abrir.
O verbo abrir, e assim como qualquer outro verbo regular pertencente à terceira conjugação, eles terão quase as mesmas terminações dos verbos terminados em ER. Qual é a diferença? A única diferença é nós. Nós abrimos com a letra I e a terminação imos, ok? Diferente de nós comemos, que a terminação vai ser emos. Mas essa é a única diferença. Todas as outras terminações serão as mesmas, ok? E aqui eu quero que vocês conjuguem o verbo partir, que é um verbo pertencente à terceira conjugação e que é regular. Deixa eu ver aqui uma pessoa para fazer isso. Adriana, a conjugação do verbo partir no presente simples. Eu parto, você parte, ele, ela parte, nós partimos, vocês partem, eles, elas partem. Perfeito, Adriana, muito bem. Então, todo verbo regular que termine em IR, ele vai receber essas mesmas terminações, ok? E são elas que vocês vão utilizar para fazer essa conjugação no presente simples. Pelo menos no nosso exame escrito, ok? Perguntas sobre o presente simples? Sobre os regulares? Estamos ok, né? Beleza. Certo. Bom, como eu comentei com vocês, a gente também tem uma questão para trabalhar com a diferença entre presente simples, presente contínuo e futuro imediato. Cada uma dessas construções verbais, elas apresentam uma estrutura diferente, mas todas elas são formadas por verbos, ok? E nessa questão a gente vai fazer a diferenciação entre cada uma delas. Como? Nós vamos ler os itens e vamos identificar qual o tipo de construção verbal que está presente em cada um deles, ok? Nieves, número 1 e número 2. A leitura, por favor, e a identificação. Eu vou ficar em Bogotá. Estou escrevendo um e-mail. El primero es el futuro inmediato y segundo es presente continuo. Isso, perfeito. Muito bom. Temos aqui construções verbais que são, se me olvidou o nome, são compostas. Isso, são compostas por quê? Por dois verbos, né? Então, essa já é uma característica importante do futuro imediato e do presente contínuo. Por quê? Porque são formas verbais compostas, são formadas por mais de um verbo, ok? Logo em seguida eu vou apresentar para vocês a estrutura. Aqui a gente tem só exemplos. Então, perfeito. Futuro imediato, vou ficar, estou escrevendo presente contínuo. 3 e 4, Graciela. Nós vamos assistir ao programa. Vocês viajam muito. El 3 sería futuro inmediato y el 4 presente continuo. Presente contínuo, será? Veja que o presente contínuo é formado por dois verbos. No número 4, nós temos dois verbos ou apenas um? Sim. Apenas um, né? Que é o verbo viajar. Então, Presente simples. Presente simples. Então, aqui é o presente simples, certo? Vocês viajam muito. Esse muito, ele é só um intensificador. É como mucho, no del espanhol. Em português, muito. Ok? 5 e 6. Harry. Futuro imediato. Sim, presente contínuo.
Aí sim é futuro imediato. Isso mesmo. Cindy, número 78. Julia sempre almoça às 12 horas e eu trabalho de segunda a sábado. Las dos son presentes simples. Isso mesmo, perfeito. Sempre é só uma palavra que indica frequência, o nosso verbo será almoça, ok? E trabalho, muito bem. Então, presente simples nos dois. Não se olvide que é presente simples com a letra S no final, ok? É diferente do espanhol, certo? Simples, simples, com a letra S. A ver, acá tenho as respostas. Vou ficar futuro imediato, estou escrevendo presente contínuo, viajam presente simples e assim sucessivamente, ok? E como são formadas essas estruturas verbais? Elas serão formadas da seguinte forma. Isso aqui é só uma definição, ok? Mas a estrutura será a seguinte. Presente simples, ele é chamado de simples por quê? Porque é formado por apenas um verbo. Exemplo, eu como pão. Verbo comer conjugado no presente simples. Uma forma verbal simples, ok? Presente contínuo, ele é formado por dois verbos. O verbo estar, conjugado no presente simples. Estou, estamos, estão. Mais o gerúndio do verbo principal, que dá origem a esse exemplo. Estou comendo. Eu estou comendo pão. Nós estamos comendo pão. Eles estão comendo pão. Você está comendo pão, ok? O comendo, ele sempre permanece dessa forma, porque ele é uma estrutura fixa. Apenas o verbo estar que vai se adequar ao sujeito da minha oração. Eu estou. Você está. Ele está. Então, a gente precisa relembrar também a conjugação verbal do verbo estar no presente simples, ok? E o futuro imediato? O futuro imediato, ele tem uma das estruturas que é muito parecida com uma perífrasis verbal que temos em espanhol, pero não é igual, é diferente, ok? Ele será formado pelo verbo ir, no presente simples também, eu vou, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês, eles e elas vão, mais o infinitivo do verbo principal. O que é o infinitivo? É o verbo terminado em R. Comer, cantar, sair. Ok? São 3 exemplos. Eu vou comer pão. Nós vamos comer pão. Eles vão comer pão. Vocês, eles e elas vão comer pão. Certo? Então, essa é a estrutura de cada uma dessas formas verbais. Cada uma dessas construções verbais. Beleza? Pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Nenhuma? Ok. Seguimos. Bom, tenho aqui uma perguntinha relacionada com o que a gente viu anteriormente, certo? Todas essas frases, elas apresentam a construção correspondente ao futuro imediato, mas todas elas apresentam o mesmo erro, ok? Mário, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Amanhã nós vamos a sair cedo do trabalho. Seria, nós vamos sair. Ok. Agora, digo a correção ou não? Sim, tá ótimo. Né? Os domingos sempre vou a passear com meus amigos. Sempre vou passear. No mês que vem, eles vão viajar pelo Brasil. E no seu aniversário, você vai sair? Isso, muito bem. Bom, isso daqui é muito parecido com a perífrase verbal do espanhol. Ir a mais infinitivo, o que não vai passar em português. No português brasileiro, a gente sempre vai utilizar o futuro imediato,
apenas com o verbo ir mais o infinitivo do verbo principal. Essa preposição a, ela jamais será utilizada dentro dessa construção, ok? Então, nós não podemos escrever vamos a sair, vamos a passear, vão a viajar e você vai a sair, certo? Isso daqui é considerado um erro dentro da língua portuguesa, certo? A gente não utiliza essa construção, ok? Então, é um pouquinho diferente. Então, a forma correta é sem a presença da letra A, ok? Então, não esqueçam, certo? Ok, isso aqui a gente vai ver logo em seguida. Quero passar logo para o exercício. Bom, na nossa avaliação escrita, vocês também vão fazer uma questão relacionada com os pronomes possessivos, ok? Lá na questão eu vou apresentar para vocês quais serão os possessivos que vocês deverão utilizar com cada item, certo? E aqui a gente tem um exemplo mais ou menos de como será essa questão. Aqui eu quero que vocês utilizem apenas os possessivos de primeira pessoa do singular. Meus e minhas, ou meu ou minha, certo? Então é relacionado a eu, certo? Então vamos lá, temos aqui óculos estão sobre a mesa, cadernos estão sobre a mesa, mesa está na sala, canetas estão na sala. Primeira frase, qual o possessivo adequado aqui? Para todos, ok? Meus. Meus. Meus, né? Perfeito. Próximo item. Meus. Meu. Ok. E os dois últimos itens? Minha. Minhas. Minha e minhas. Perfeito. Aqui é fácil porque a gente tem uma limitação em relação aos possessivos que podem ser utilizados, ok? Mas vamos lá. Mas a nossa avaliação ela vai seguir esse modelo, ok? Eu vou apresentar para vocês alguns possessivos que vocês vão poder selecionar e relacionar com cada frase. Na frase, eu vou deixar o sujeito ao qual pertence cada uma dessas coisas. Então, vocês vão identificar quem é essa pessoa e relacionar o possessivo de acordo com a pessoa que é apresentada, beleza? Inclusive, esse mesmo exercício a gente já fez em sala. O número 1, como é que fica? Isso, perfeito. O nome dele é Chico. A gente vai já falar desse dele, tá bom? Só retomar bem brevemente. 2. Seu carro. Perfeito, seu carro. Isso, 3. Onde está a sua caneta? sua caneta? Sua caneta, isso mesmo. Muito bem. 4. Sua. Eu falei com a mãe sua. Dele. Dele, Ele. isso mesmo. Eu vou logo falar, certo? Sobre o dele. O dele e o dela são duas contrações que funcionam como pronome possessivo. Mas o que acontece? Eles só podem aparecer após o objeto ou a coisa que é possuída. Eles nunca aparecem antes, certo? Apenas depois. Agora, o seu e o sua pode ser que apareça antes ou depois. Depende aí de algumas coisas que eu vou apresentar para vocês depois, certo? 5. Nosso. Nosso. Número 6 está respondido. Número 7. Nossas. Nossas, perfeito. Número 8. Nossa. Nossa. Número 9. Nossas. Nossas, isso mesmo. Palavra viagem é uma palavra feminina, né, no português. Então é nossas, exatamente.
Número 10 e número 11. Minha. Minha. Minhas, no número 10 e o número 11. Meus. Meus. Isso, perfeito. Então vejam aqui. O nome dele, temos alguma coisa dela? Ou dela só aparece aqui, o carro dela, ok? Sua caneta, seu carro, nossas casas, nossa aula, nossas viagens, minhas anotações, ou essas anotações são minhas. Vejam que o possessivo, ele apareceu após o objeto possuído. Nesse caso, está correto. Mas o que acontece? Se nós quisermos colocar o possessivo após o objeto que é possuído, a gente precisa fazer algumas adaptações. Que adaptações são essas? Aqui no exemplo, a gente tem o verbo ser. Então, a gente pode utilizar o verbo ser para colocar o possessivo depois do objeto que é possuído. Então, nesse caso, não tem nenhum erro, certo? Então, estas são minhas anotações, ou estas anotações são minhas. As duas formas estão corretas. Mas para que eu possa utilizar o possessivo após a palavra que é possuída, eu preciso fazer uma adaptação. E nesse caso ela foi feita por meio do verbo ser, ok? Agora o possessivo dele e dela sempre aparecem depois. Eu não preciso fazer nenhuma adaptação para isso, porque eles sempre aparecem após o objeto que é possuído, ok? E aqui a gente volta para a nossa tabela. Diferente do espanhol, no português, a gente tem que fazer algumas adaptações em relação aos possessivos. Por quê? Porque a gente vai ter uma forma para o gênero masculino e para o gênero feminino, ok? Mas o gênero do quê? Do objeto que é possuído ou da pessoa que possui o objeto? A maior parte dos possessivos, eles devem concordar com o gênero do objeto que é possuído, ok? Então, eu tenho aqui um caderno, certo? Esse caderno, ele é meu. É o meu caderno. Caderno é uma palavra masculina, então eu falo que ele é meu, certo? Então, esse seria um exemplo, ok? Quais são os dois pronomes possessivos que não vão apresentar concordância do gênero em relação ao objeto que é possuído? Apenas o dele e o dela. Deles e delas no plural. Nesse caso, esses dois pronomes, eles não concordam com o gênero do objeto que é possuído, mas eles concordam com o gênero da pessoa que possui esse objeto. Então, por exemplo, o caderno é dele, a casa é dela, o caderno é dela. Vejam que o caderno permanece da mesma forma, a casa também. Agora, o uso do dele e o dela variou de acordo com o gênero da pessoa que possui essa casa e esse caderno, ok? Então, dele e dela são duas exceções em relação a essa concordância com o gênero e o número do objeto que é possuído, certo? Lembrem-se que se vocês tiverem perguntas, estamos aqui para respondê-las. Bom, nossa próxima questão relacionada com a gramática é para trabalhar com os artigos definidos, ok? E a gente vai trabalhar exclusivamente com os definidos. Nós vimos que nós temos o outro grupo, que são os indefinidos, mas no exame escrito, vamos trabalhar apenas com os definidos, certo? Os, masculino singular, masculino plural, mas comumente nós lemos os, certo? É muito comum que a letra O no português, em palavras átonas, ela possua o som de U, e é por isso que acontece isso com a letra O, com o artigo definido masculino. As, feminino singular, feminino plural, ok? A gente vai trabalhar com isso agora. E com isso, trabalhamos também o gênero das palavras, ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai completar com os artigos definidos.
Estes aqui, o, os, a, as, de acordo com o gênero de cada uma dessas palavras, certo? Número 1. Qual artigo a gente vai utilizar aqui? O cachorro. O cachorro. Isso. 2. O livro. 3. A pintura. A pintura. A pintura. 4. A saia. A saia. ¿Saben ustedes qué es una saia? Falda. Es una falda. Exactamente. 5. Os profesores. Os professores, né, no plural. 6. As ilhas, também no plural. 7. Os olhos. Os olhos, isso. 8. A bolsa. A bolsa. A 9. bolsa. A cinema. A cinema. O cinema. O cinema, O. isso. 10. A leite. A leite. O leite. O leite, isso. Vou colocar aqui uma atençãozinha para essa palavra. 11. Os. Os árvores. Todos de acuerdo? Que são os árvores. Os árvores. Os. Os. Vamos deixar aqui selecionado. 12. E aí? Os estudantes, mas eu também posso ter as estudantes, ok? Essa é uma palavra que não tem gênero definido. Vou deixá-la selecionada também. Cariocas, que são as pessoas que nascem no Rio de Janeiro. Isso. Isso, exatamente. Os ou as. Depende do gênero da pessoa, né? 14. O mapa. O mapa. 15 é o mais fácil. As mesas. As mesas. 16. A pergunta. A pergunta, isso. 17. O carro. 18. Poderia ser Determinado. Indeterminado. O ou a. 19. As as pessoas. pessoas. As pessoas, somente feminino nesse caso, né? E o 20? Isso mesmo, indeterminado. O gênero vai variar de acordo com o gênero da pessoa que é caracterizada como atendente, ok? Então vamos lá. O leite, deixa eu selecionar, tá vendo? O leite, as árvores, qual é a outra palavra? Estudantes, cariocas, recepcionistas e atendente. Pronto. O leite e a palavra árvores, no português, elas possuem gêneros diferentes que são no espanhol, ok? E essas palavras, elas pertencem ao grupo que a gente chama de heterogenéricos, que são palavras que, em comparação com a língua espanhola, elas apresentam um gênero oposto. Então, se no espanhol são femininas, né, por exemplo, leite, no português será masculina no espanhol. Então, no português, o leite. Agora, a árvores é o contrário. Se no espanhol será masculino, no português será feminino. As árvores. Nós temos um grupo bem variado de palavras que se enquadram dentro dessa classificação, como sangue, viagem e muitas outras, ok? Que no português apresentam o gênero oposto que apresentam no espanhol. Agora, estudantes, carioca, recepcionista e atendente
são palavras que não apresentam um gênero determinado. O gênero será determinado, nesse caso, pelo uso do artigo, ok? Então, se eu quero falar que são estudantes do gênero feminino, eu falo que são as estudantes. Agora, os estudantes, no plural, ele se refere aos dois grupos. Um grupo composto apenas por homens, que são estudantes, mas também há um grupo que é formado por homens e mulheres, que são estudantes, certo? Mas se são apenas mulheres, serão as estudantes, ok? São palavras terminadas em ante, e ista e ente, que são palavras que não têm gênero pré-determinado, certo? Perguntas? No exame de vocês, eu não vou colocar palavras que apresentem mais de um gênero, certo? Como o caso de estudantes. Eu vou colocar palavras que têm apenas uma possibilidade de gênero, ok? Bom, vamos lá para os vocabulários. Para os vocabulários, eu trouxe alguns que nós trabalhamos, certo? Mas no exame, a gente vai utilizar apenas um deles. Então, é importante vocês estudarem todos, certo? Não só para o exame, óbvio, mas para aprender mesmo a língua, ok? Que é o mais importante, né? O exame é só para que a gente possa avaliar e ver como estão aí as coisas. Bom, um dos últimos vocabulários que a gente viu foi o vocabulário correspondente aos dias da semana. Aos meses também, né? Mas os meses eu não os coloquei aqui, que a gente não vai trabalhar com eles. Mas eu quero que vocês estudem também, certo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. São as escritas formais dos 5 dias úteis da semana na língua portuguesa. Porém, no dia a dia, a maior parte das pessoas utilizam outra forma para se referir a esses dias da semana, sem a palavra feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Só uma breve informação, né? Então, se vocês forem falar da rotina de vocês, vocês devem apresentar os dias da semana também. Então, a gente vai revê-los bem brevemente aqui, ok? Bom, alguns verbos que também são vocabulários que vocês podem utilizar para apresentar a rotina, tanto escrita quanto oral. Temos aqui o verbo passear, estudar, lavar, o verbo ir, que pode ser combinado com diversos lugares, ir à academia, ir ao supermercado, ir ao banco, ir ao parque, ir a qualquer lugar, né? Depende aí do lugar para onde você vai. Comer, maquiar-se, barbear-se, ler, ver ou assistir, ok? Sempre que a gente fala de filme, a gente fala ver ou assistir. O verbo olhar, ele não será utilizado nesse caso, certo? Eu vou olhar o filme, eu estou olhando o filme. Não, para filmes, novelas e qualquer outra coisa que a gente utiliza para que passemos muito tempo, né, olhando para uma tela, a gente chama ver ou assistir, ok? O olhar é uma coisa mais rápida, certo? Meios de transporte, a gente também trabalhou com eles com vocabulário, ok? E aqui eu vou deixar para vocês esses aqui, certo? Que são os mais importantes e o que a gente mais utiliza. Para quê? Para que vocês possam relembrar o modo como se referir a esses meios de transporte. Diferente do espanhol, que vocês vão utilizar a preposição em, eu vou em trem, eu vou em avião, eu vou para a faculdade em ônibus, por exemplo. No português, o em não será utilizado para se referir a esses meios de transporte. A gente sempre utiliza de, ok? Que normalmente as pessoas leem como de. Eu vou de carro para o trabalho. Eu vou de metrô para o trabalho. Eu vou de bicicleta para a faculdade. Eu vou de ônibus para a escola, ok? Então, sempre a preposição de. A única forma de locomoção que utiliza uma preposição diferente de é pé, certo? Então, se você utiliza os pés para ir para algum lugar, será a pé. Eu vou a pé para
o supermercado. Eu vou a pé para a academia, ok? Vocês têm perguntas? Ok, então vamos seguir. Aqui são os nomes, né, desses meios, vou deixar aqui. E nossa questão exemplo é com o vocabulário da família, que é outro vocabulário que também foi estudado, ok? Como eu havia comentado com vocês, um dos vocabulários será trabalhado no exame oral. Então é importante, oral não, escrito. Então vocês devem estudar todos eles, certo? Como vai funcionar a questão do vocabulário? Eu vou apresentar para vocês uma imagem e eu quero que vocês selecionem os itens verdadeiros relacionados a essa imagem, ok? Aqui nós temos uma árvore genealógica, certo? Nesta árvore genealógica nós temos diversas relações que são estabelecidas a partir de uma pessoa, que é nomeada como eu, ok? Então, quero que vocês visualizem aí essa árvore para que a gente possa selecionar os itens verdadeiros de acordo com essa apresentação. Então, nesta questão, você deve marcar ou selecionar somente as afirmações verdadeiras, no plural. Por quê? Porque são mais de uma afirmação, ok? É mais de uma. Então, temos aqui as afirmações. E a árvore fica aqui, ok? Es la misma, ¿no? Voy a borrar esto. Porque não faz diferença. Vamos lá. Ok. Bom, número 1. Maria Isabel, a leitura, por favor. Maria Isabel? Mi micrófono, lo siento, profe, otra vez. Susana é a avó materna do menino. Isso, o menino é o eu, certo? A gente está tomando ele como ponto de referência. E aí, essa afirmação, ela está de acordo com a imagem? Aí vocês vão interpretar a imagem, assim como fizeram com o texto. Difícil, profe, difícil. É difícil? Difícil. Não é fácil, é fácil. É só olhar um pouquinho mais atentamente. É para todos vocês, tá bom? Não é só para a Maria Isabel. Então nos ajudem. É falso. Então, Não, É falso por quê, gente? é avô paterno. Isso, é a avó paterna, né? A gente tem essas duas expressões, materna e paterna, para estabelecer uma relação de acordo com a mãe ou o pai da pessoa. Número 2, Disney. 2 e 3. Disney? Avô é irmão. Somente o 3? Lucas es irmão. Tenemos que leer esto, profe. Sim, ler. Lucas. Lucas é irmão do menino? Isso, ele é irmão do menino, né? Que é o eu, certo? Ele não tem nome, mas ele está nomeado como eu. Sim. Ok, então 3. Beleza. Fred, nossos item de número 4. Vera é tia do menino. Sim. Não. Não, é a mãe. É a mãe. Isso. Então, a gente tem que ficar atento. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Só uma questão de atenção. Ela é a mãe. Então, o item 4 ele é incorreto. E o número 5, Harry?
verdadeiro, né? Então, terão aí itens fáceis e itens que não são tão fáceis assim, que exigem de nós um olhar atento, ok? Então, os nossos itens corretos são o item 3 e o item 5, certo? Suzana é avó, mas ela não é avó paterna, não é avó materna, é avó paterna, que faltou sua palavra materna. Vocês têm perguntas sobre o nosso exercício do vocabulário? Alguma dúvida? Entendido o modelo? Ok. E chegamos à nossa última sessão, ok? Que é a parte escrita da prova, certo? Então, a nossa avaliação, nosso exame escrito, vocês terão 8, isso aqui é a questão de número 9. Terão 8 questões que são objetivas. O que é que isso significa? Que vocês vão só selecionar os itens verdadeiros, ok? Na questão de número 9, nós temos uma questão que ela é subjetiva, que ela é discursiva. Na questão de número 9, é onde vocês devem escrever o texto. É por isso que a prova é chamada de prova escrita, ok? Então, na última questão, que é a de número 9, vocês devem escrever a rotina de vocês. E para isso, vocês devem seguir algumas instruções. Todas essas instruções são as mesmas que estarão presentes na avaliação. Então, se vocês já quiserem começar a escrever, vocês já podem escrever, ok? É bom que já adianta aí algumas horas da prova, certo? Utilizar os verbos no presente simples. Se nós estamos falando de rotina diária, nós estamos falando de ações que acontecem no presente. O tempo verbal que a gente utiliza para essa apresentação é o presente simples, ok? Detalhar a rotina. Com o quê? Com os períodos do dia, manhã, tarde, noite, com as horas, ok? Então, sempre que você apresentar uma atividade, eu quero que você me diga a que horas você realiza essa atividade. 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 13 horas da tarde, ok? E a frequência com a qual as atividades são realizadas. Sempre, todo dia, às vezes, quase nunca, geralmente, ok? O texto, em relação aqui à estrutura, ele deve ser escrito à mão, ok? Então, eu não quero nada digital. E o arquivo deverá ser enviado em PDF ou imagem. Então, ustedes sacan una foto de la hoja e vão enviar essa foto no formulário do Google, ok? E o texto de vocês deve ter entre 8 e 15 linhas no máximo. 15 é o máximo. Isso não significa que vocês precisam escrever 15 linhas, mas obrigatoriamente 8. O mínimo é 8, certo? Para que eu tenha conteúdo para poder fazer a minha correção, ok? E que a gente tenha um exemplo de como eu quero que vocês organizem essa rotina, certo? Temos aqui os verbos no presente simples, algumas palavras que indicam frequência, ok? Todos os dias, normalmente, que é como geralmente, né? Outras vezes, ok? As horas também são apresentadas, acordo às 7 horas da manhã, ao meio-dia, faço tal coisa. E a frequência? Na frequência já foi. E os períodos do dia? À noite, de manhã, à tarde, ok? Então, eu quero que vocês sempre façam essa especificação em relação às atividades, apresentando a hora, o período, se é manhã, tarde ou noite, e a frequência, se é sempre, às vezes, quase nunca, geralmente, certo? São essas aí as partes obrigatórias para essa nossa parte escrita da avaliação, ok? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Estamos entendidos até aqui? Pergunta sobre o horário da avaliação? Mañana todo día, ¿verdad? Isso, Mário, todo A partir dia. de las 9 a.m. Isso.
a partir das 8, certo? 8 horas do horário da Bolívia. Mas para quem estiver no Brasil, a gente tem um atraso de 1 hora, né? Então, às 9 horas para quem estiver no Brasil, ok? Que inclusive é o horário que eu vou mandar, né? Mais alguma pergunta, gente? Já temos aí um tempinho, caso vocês tenham perguntas. Então, ok. Eu ia falar algo sobre o exame oral, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo para vocês, tá bom? Até o final da aula. Então, vamos lá. Para a chamada de hoje... Ah, lembrei. No exame oral, vocês me perguntaram se vocês precisavam apresentar slides, né? Diapositivas. Não é obligatorio, ¿vale? Pero una cosa es obligatoria, es la cámara prendida, ¿vale? Porque algunos, en verdad todos, ¿no? Estão com as câmeras apagadas. Então, é importante, certo? Que pelo menos no exame oral eu esteja vendo vocês, certo? Essa é uma parte obrigatória do nosso exame, certo? Se não for possível estar com a câmera ligada, com a câmera prendida, vocês me comunicam, certo? Nesse dia. Mas será obrigatório, tá bom? Não vou buscar frequência. Então, quero saber o que vocês vão fazer depois do exame. E nas aulas também, tá? Eu preciso saber se vocês estão aí. Eu sei que eu pergunto e vocês respondem, mas eu gosto de vê-los. Então, por favor, estejam com suas câmeras ligadas. Prendidas. Profesor, otra Sí. pregunta. Pode falar. Para el examen oral, ¿tenemos que unirnos al Zoom todos temprano o directamente cuando nos toque nuestro turno? Directamente, en su turno. ¿Vale, Scarlett? Ok, gracias. Pero si ustedes necesitan cambiar el horário, me comuniquem. ¿Vale? Por favor. Porque a gente pode mudar também o horário de acordo aí com o horário de vocês, certo? Hoje é dia 7. Essa será a nossa última frequência, ok? Então, já estou lançando as notas relacionadas com a frequência de vocês, certo? O exame escrito e o exame oral, a frequência será baseada na entrega do exercício. Então, se você entregou o exame escrito, essa será a sua frequência. Se você apresentou o exame oral, a sua frequência será baseada na apresentação também, ok? Então, essa é a última frequência do dia, do módulo, né? Essa que eu faço formalmente. Adriana? Eu vou estudar os livros de medicina. Ok, Adriana, muito bom. Adriel? Não vi Adriel hoje. Cindy? Eu vou fazer meus tarefas. Ok, suas tarefas. Cindy, ainda bem que você falou das tarefas. Eu quero que vocês me entreguem os exercícios também, certo? Até o final. Até o final do dia 11, vocês podem mandar. Nós temos 2 atividades. Uma atividade é para vocês me mandarem um áudio soletrando os nomes de vocês, ok? Essa foi a nossa primeira atividade. E a atividade número 2, ela está no Classroom. Todo mundo que mandou eu já recebi. Então, essas pessoas estão ok. Mas quem não mandou ainda, eu peço que me mandem, certo? Por favor. Que essas atividades valem aí uma parte da nota de vocês, certo? Fred? Eu vou estudar português. Ok, Fred, muito bem. Graciela? Eu vou sair com meus irmãos. Ok. Maria Isabel? Eu vou cozinhar em família. Ok. Mário? Eu vou jantar. Vai jantar. Moira? Eu vou trabalhar. Ok. Nieves? Eu vou ler livros em português. Ok. Paul?
Não está. Scarlett? Eu vou jantar. Ok. Jessênia Garcia? Eu vou trabalhar novamente. Estou de turno próprio. Ok, Jessênia. Bom trabalho. Jessênia Guadalupe? Eu vou viajar. Vai viajar? Ok. Harry? Ok, Harry. Disney? Eu vou sair a passear com meu cachorro. Ok, Ai, Disney. quase se vai. Ok. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Me voy a calar. Ok, a gente volta a se encontrar segunda-feira. Amanhã eu mando só o link da nossa prova no grupo, certo? Então, tchau. Qualquer dúvida me procurem, ok? Até breve. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Amanhã, professor.